Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um episódio do Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. No episódio de hoje, nós vamos abordar a suspensão de ações individuais diante de ações coletivas, tema que foi objeto de diversos precedentes qualificados do STJ, temas 60, 589 e 923. Esses julgamentos consolidaram a orientação de que, quando exige uma macrolide ou uma ação coletiva abrangente, os processos individuais relacionados devem ser sobrestados até o trânsito em julgado da ação coletiva correspondente. O objetivo desse entendimento é garantir efetividade da jurisdição, uniformidade de decisões e racionalização do uso de recursos judiciais, evitando decisões conflitantes sobre a mesma questão de direito. E para analisar os impactos práticos dessa orientação e compreender melhor os fundamentos desses precedentes, eu converso agora com o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Edilson Vitorelli. Seja muito bem-vindo ao Rádio Decidente. Muito obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite aí a você e a todos do STJ. Começa explicando, então, para quem nos acompanha, qual que é a essência desses temas 60, 589 e 923 do STJ e a relação entre eles. Esses três temas são muito importantes porque eles falam um pouco sobre a essência do nosso sistema de processos coletivos. E aí, para a gente entender bem o impacto, a gente tem que fazer uma comparação com o que é o processo coletivo no Brasil e o que é o processo coletivo nos Estados Unidos. Quando o processo coletivo moderno nasce nos Estados Unidos, em 1966, o processo coletivo lá, chamados de class actions, as class actions surgem para ser um encerramento definitivo da controvérsia. Então, o membro do grupo, o indivíduo que é titular do direito que está sendo discutido na class action, em um determinado momento do processo, ele vai receber uma cartinha, que eles chamam de notificação ou notice, dizendo que ele é parte do grupo. E ele vai ter que fazer uma escolha. Ou ele fica no processo coletivo, ou ele se exclui do processo coletivo, que é chamado de opt-out. Se ele ficar, o que quer que aconteça naquele processo o vincula e ele perde o direito de ação individual. Então, o processo coletivo lá é uma arma muito poderosa porque ele gera o encerramento da controvérsia para os dois lados. O réu pode fazer um acordo porque ele sabe que nunca mais vai ser processado sobre aquele assunto. E os autores podem tutelar coletivamente um monte de gente que teria que ingressar com ações individuais em juízo. Quando o processo coletivo vem para o Brasil nos anos 80, nós não adotamos essa solução. A solução brasileira, que está lá nos artigos 103 do Código de Defesa do Consumidor, prevê a possibilidade de que os indivíduos que são titulares de ações individuais continuem podendo litigar antes, durante ou depois do processo coletivo. O processo coletivo brasileiro não é preclusivo das ações individuais. Aconteça o que acontecer, não importa se as pessoas ganham ou perdem, se o processo coletivo ganha ou perde. A litigância paralela é viabilizada pelo nosso sistema, justamente para evitar que um processo coletivo mal conduzido gere um resultado ruim para os membros do grupo. Há uma frase famosa da professora Ada Pellegrini Grinover, uma das precursoras do processo coletivo brasileiro, em que ela escreveu: o processo coletivo nunca prejudica, só beneficia. Isso, a bem da verdade, é uma meia-verdade. Ele nunca prejudica pretensões individuais. Se eu puder exigir alguma coisa só para mim, eu não sou prejudicado por um processo coletivo. Claro que, se o processo coletivo for ruim e eu sou membro do grupo, eu não tenho legitimidade para proteger o meu ambiente, vou continuar vivendo no meu ambiente ruim. Então isso é ruim para mim. Porém, eu continuo podendo exercer minhas próprias pretensões individuais. Qual que é o problema prático disso? A gente, mesmo tendo processo coletivo, seguimos tendo muitas ações individuais. Então, os temas 60, 589 e 923 estão tentando lidar exatamente com o problema que é a convivência do processo coletivo com os processos individuais
ajuizados pelos membros do grupo, que basicamente querem a mesma coisa, querem a reparação de seus próprios direitos. Então a gente tem o mesmo pleito caminhando na via coletiva e também na via individual. Doutor Edilson, e qual que é a lógica por trás da suspensão das ações individuais quando já existe uma ação coletiva em andamento? A lógica que foi adotada, e aí o precedente, né, o primeiro caso é o tema 60, a lógica que foi adotada naquele momento, proposta pelo então relator, ministro Sidney Bennett, foi a seguinte: se o STJ podia, e isso tinha acabado de ser aprovado, se o STJ podia suspender ações individuais para aguardar a formação do repetitivo, então para aguardar a formação de um precedente vinculante, por que não, perguntou o ministro Sidney Bennett, suspender as ações individuais para aguardar a formação da coisa julgada coletiva? Veja, essa de fato não era a lógica do sistema quando o sistema foi implementado lá em 1990. Mas aqui nós já estamos falando de 2009 e 2010. O mundo era outro. Nós já tínhamos 20 anos de processo coletivo. Então o ministro Bennett propôs, né, que o STJ adotasse a seguinte lógica: se é possível suspender todas as ações individuais enquanto o STJ julga um repetitivo, por que não é possível suspender as ações individuais enquanto o judiciário julga uma ação coletiva que vai abranger essas pretensões individuais? E aí, assim então, foi implementado o tema 60. Essa foi a decisão do tema 60. É possível suspender todas as ações individuais para se aguardar a formação da coisa julgada coletiva. E aí, a pergunta que fica é, mas essa lógica faz sentido? A mim parece que faz, porque se a gente pensa que um precedente vinculante não resolve a controvérsia, um precedente vinculante apenas estabelece uma tese que depois os juízes ainda vão ter que julgar e aplicar caso por caso, de fato, a coisa julgada coletiva é mais do que um precedente vinculante, porque ela já resolve o problema. Então, faz sentido a lógica de vamos aguardar a coisa julgada coletiva para depois a gente seguir com as ações individuais. Essa é a raiz do tema 60, que primeiro estabeleceu essa dinâmica. E esses precedentes, eles falam em macrolide ou litígios multitudinários. Como que se identifica que um caso se enquadra, se encaixa nessa situação? Essa é uma discussão que sempre dependerá muito das características do caso. De modo geral, o que eu posso dizer é que a gente tem muitas circunstâncias em que o litígio, o conflito que existe entre as pessoas no mundo é um conflito de natureza coletiva. Por quê? Porque essas pessoas estão sendo afetadas enquanto grupo. Pense numa produção de um produto defeituoso, né? O produto não é produzido para uma pessoa, a gente vive numa economia de produção e consumo de massa. O que acontece é que, em razão da nossa tradição de processamento individual de causas, essas pessoas levam esse conflito para o judiciário como se esse conflito fosse individual, quando, na verdade, ele a rigor não é. São muitas pessoas que foram lesadas pela mesma situação. E é isso que o ministro Bennett lá atrás chamou de macrolide geradora de litígios ou de processos multitudinários. Você tem uma macrolide, que é aquela que afetou todo mundo, todos nós compramos um celular que a bateria esquenta, que a bateria pega fogo. Há uma macrolide. O que cada um pode ter alguma peculiaridade, mas esse aspecto da controvérsia é um aspecto que irmana todos os consumidores, que irmana todas as vítimas daquele evento. Então, a identificação dessa macrolide passa por verificar o que há de comum entre as diversas vítimas que foram afetadas pelo litígio. Doutor, no tema 923, por exemplo, o exemplo concreto envolveu exposição à contaminação por chumbo lá em Adrianópolis, no Paraná. Qual que é a relevância de usar casos ambientais para firmar precedentes qualificados? É a questão da coletividade nesse caso específico, por exemplo? Para continuar, então, na nossa história, né? O tema 60, então, é o primeiro tema que levanta esse problema. Depois, no tema 529, o STJ reafirma o tema 60 num caso de direito bancário.
E depois, no tema 923, o STJ reafirma novamente o entendimento, agora num caso ambiental. Esse caso específico de Adrianópolis é um caso muito complexo de uma ação civil pública que já tramitava há muitos anos e de muitas pessoas que sofreram uma potencial contaminação seríssima, com um potencial negativo para a vida dessas pessoas muito grande. A grande vantagem de se usar esse entendimento em matéria ambiental é que muitas vezes esses conflitos ambientais exigem perícias de natureza muito complexa, exigem a produção de uma prova muito qualificada e os indivíduos dificilmente conseguem fazer em seus próprios processos. Então, esses casos ambientais tendem a ser, quando litigados individualmente, uma luta de Davi contra Golias. Você tem um indivíduo que não entende nada da questão, que não tem uma assessoria jurídica especializada, litigando contra uma grande empresa que tem toda a informação, que tem ótimos escritórios de advocacia. Então, nesse caso, privilegiar a ação coletiva tende a ser uma vantagem, porque o processo coletivo tende a ser uma arena mais igual de litigância, uma vez que a gente vai ter o MP, por exemplo, litigando contra um grande poluidor, e não o indivíduo, cujo arcabouço de informação tende a ser muito mais reduzido. E a suspensão das ações individuais favorece a efetividade do processo? Como é que isso se traduz na prática para os tribunais? De modo geral, eu diria que sim. A gente reprocessar a mesma causa é um risco muito grande. Primeiro, é um risco sistêmico, porque nós temos um judiciário, como todos sabemos, altamente sobrecarregado. E segundo, porque a gente tem o risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Então, um indivíduo ter uma solução e outro indivíduo ter solução diversa. Isso é muito ruim. O judiciário gasta mais esforço do que seria necessário para processar várias questões individuais e os indivíduos não têm um bom resultado, porque mesmo tendo causas iguais, cada uma pode ter um resultado diferente. Então, a suspensão das ações individuais permite, nessa circunstância, que todas elas tenham o mesmo resultado, o que é ótimo, tanto do ponto de vista do sistema de justiça, quanto do ponto de vista das partes. E existe algum risco de prejuízo para o autor individual com essa suspensão? Como é que o STJ tem equilibrado aí os direitos individuais e os direitos coletivos? Em alguma medida, há algum risco de prejuízo, sim. Por quê? Os precedentes dizem que essas ações individuais vão ficar paradas, mas ele não diz por quanto tempo. Então, há algum risco e é preciso usar esses precedentes de uma forma muito responsável, de uma forma muito minuciosa, porque há algum risco de que as pessoas fiquem com suas ações paralisadas por mais tempo do que seria razoável. Eu acho que, acima de tudo, quando um tribunal aceita a suspensão de uma ação individual ou de um conjunto de ações individuais para aguardar uma ação civil pública que deva tramitar sobre a macrolide, o mais importante é que o tribunal tenha muito enfoque na condução da ação coletiva. Essa ação coletiva precisa ser tratada, precisa ser conduzida de uma forma muito célere, a fim de que a suspensão dure o menor prazo possível e, consequentemente, as pessoas tenham uma solução em tempo razoável, mesmo levando em conta a suspensão. A gente tem histórico, não só nessa circunstância, mas no próprio sistema de formação de precedentes vinculantes, os repetitivos, da repercussão geral, os IRDRs, de afetações que levam muito tempo para ser resolvidas. E isso é ruim. Isso é ruim para a sociedade como um todo e muito especialmente para os autores das ações. Então, acho que a gente tem que equilibrar. Suspenderemos as ações individuais, porém daremos à ação coletiva um tratamento cuidadoso para que ela tenha condições de tramitar no menor tempo possível. Doutor Edilson, detalha para quem nos acompanha de que forma que esse sobrestamento das ações individuais contribui para a redução de custos processuais e também para a maior previsibilidade das decisões judiciais. Veja só, hoje a gente tem uma estatística, né, de que um processo judicial custaria aí algo em torno de R$20 mil. Esses números variam muito, mas
A questão é que a gente sabe que o processamento de uma causa é bastante custosa em termos de despesas que ela implica. A maior parte dessa despesa é custeada pelo cidadão, pelos impostos pagos pelas pessoas. Porque, por mais que o judiciário cobre custas processuais, essas custas hoje representam uma fração bastante reduzida do que o judiciário efetivamente custa. Isso significa dizer que a solução jurisdicional de conflitos é subsidiada pela sociedade, pelos impostos que todas as pessoas pagam. Então, me parece que é uma tarefa importante do judiciário não permitir que a gente tenha despesas que seriam evitáveis. É claro que nós teríamos despesas, mas o problema é ter despesas evitáveis. Quando várias ações individuais tratam da mesma macrolide, isso significa que nós estamos aceitando processar individualmente causas que poderiam ser processadas coletivamente. E esse é um desperdício de dinheiro, é um desperdício de orçamento para o Poder Judiciário e para a estrutura jurisdicional que é custeada pela sociedade. Só para dar um exemplo, eu atuo na Justiça Federal. A Justiça Federal, na última década, processou duas enormes causas previdenciárias de todos conhecidas, a chamada revisão da vida toda e a chamada causa da desaposentação. Em ambos os casos, essas causas foram processadas individualmente, o que significa que a Justiça Federal processou centenas de milhares de ações individuais a um custo, portanto, multimilionário. Em ambos os casos, o Supremo disse que o direito pleiteado não existia. Ou seja, toda essa tramitação individual de ações serviu única e exclusivamente para gerar custos ao Poder Judiciário e às demais entidades envolvidas. Se essas duas causas tivessem sido processadas coletivamente em uma ACP em que se discutisse a macrolide, cabe desaposentar ou cabe fazer revisão da vida toda, e aí se tivéssemos resolvido em um único ou em dois processos coletivos a macrolide, nós teríamos economizado milhões de reais em custos processuais. Isso não foi feito, e quando os precedentes vinculantes foram firmados pelo Supremo dizendo que esses direitos não existem no nosso ordenamento jurídico, o mal já estava feito. Nós tínhamos ocupado centenas de juízes federais com milhares de causas que não precisariam existir. Então, é fundamental que a gente perceba que o judiciário é um serviço público caro, e que se a gente usar esse serviço público em situações que não precisariam ter esse perfil, que não precisariam ter esse contorno, nós estamos desperdiçando um recurso público que poderia ter sido mais bem aplicado de outra forma. E qual que é a importância também do tema 675 lá do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer que essa questão ela é infraconstitucional, deixando então aqui para o STJ a consolidação da tese? Esse é um tema hoje muito discutido também, né? Que é aquilo que o professor Marinoni chama de zona de penumbra entre o STJ e o STF. Lá em 88, quando o nosso constituinte subdividiu e disse que temas infraconstitucionais ficam com o STJ, temas constitucionais ficam com o Supremo, isso parecia uma boa ideia, né? Parece que entre constitucional e infraconstitucional é muito claro como fazer essa divisão. Com o tempo, a gente percebeu que não era tão claro assim, que havia uma zona de penumbra, né? Uma zona de situações em que a gente não sabe muito bem a questão é do Supremo ou do STJ. As garantias processuais geram essa zona de penumbra, porque a gente tem garantias processuais escritas na Constituição e reguladas pelo CPC. Então, ora, o Supremo diz que essas questões são constitucionais, que existe uma repercussão constitucional, ora ele diz que não são constitucionais, são infraconstitucionais, e, portanto, o STJ pode ter a palavra final. Aqui, no tema 675, o Supremo disse que o STJ tem a palavra final, ou seja, que essa discussão sobre suspender ou não suspender processos individuais é de índole estritamente infraconstitucional. Isso permite que o STJ siga detalhando as hipóteses, siga decidindo
como que faz, o que entra, o que não entra, o que foi exatamente o que gerou essa tríade de temas, né? O STJ continuou definindo suspensão em outros casos, o que ajuda a esclarecer, né? O que ajuda a esclarecer em que medida a questão, o tema, se aplica em outras situações não exatamente idênticas. Se o Supremo tivesse reconhecido essa questão como constitucional, isso reduziria o espaço de atuação do STJ nessa tese especificamente. Agora falando do 589, né? Esse tema teve origem em disputas sobre piso salarial de profissionais do Magistério Público da Educação Básica, né? O que é possível extrair aí sobre a aplicação da suspensão em casos que não envolvem o meio ambiente? O meio ambiente foi o caso do 923, agora o 589. Perfeito. Acho que os três temas, no fundo, vão dizer a mesma coisa. Se houver uma ação civil pública discutindo coletivamente aquilo que está por trás das ações individuais, então a origem, a fonte do conflito, que nesse caso do piso salarial é uma discussão de interpretação e aplicação da legislação, então vamos resolver primeiro se essa aplicação como ela deve ser feita, se ela é correta ou incorreta, tal como pleiteada pelos autores, e depois a gente julga as questões individuais. Então, a lógica, eu diria, é a mesma. Me parece que em qualquer circunstância que você tenha essa convivência entre questões coletivas e questões individuais, a gente teria a possibilidade de primeiro resolver a coletiva para depois resolver as pretensões individuais. Não apenas em matéria ambiental, não apenas em matéria de direito bancário, mas de modo geral, na forma como a gente resolve as controvérsias envolvidas em litígios, né, em conflitos que são de natureza coletiva. E o tema 60 reforça que, mesmo havendo peculiaridades aí em ações individuais, a suspensão é justificada pelo capítulo substancial da macrolide, não é isso? Como que os juízes analisam essas peculiaridades? Essa é uma questão bastante interessante também, que é o problema de dizer, quando eu defino que esse caso do tema 60 era um caso sobre expurgos inflacionários dos planos econômicos. Quando eu defino que uma determinada correção ou uma determinada prestação financeira se aplica a um poupador que tinha uma conta poupança lá no final dos anos 80, início dos anos 90, eu não digo exatamente quanto aquela pessoa tem a receber, né? Eu não tenho, num primeiro momento, como dizer isso. E aí, será que nesse caso em que a ação coletiva não vai resolver totalmente a demanda individual, valeria a pena suspender a ação coletiva, a ação individual da mesma forma? O que o STJ disse no tema 60 é que sim, porque, tal como eu acabei de exemplificar com as questões da desaposentação e da revisão da vida toda, se por acaso se disser que a tese de base não é procedente, isso dispensa a análise das peculiaridades individuais. Então, mesmo quando há peculiaridades individuais na causa, ainda assim é justificável, ainda assim é válido, é proveitosa a suspensão das ações individuais em benefício da definição da tese que é comum a todas elas. E depois que essa tese for fundada, a gente resolve as coletivas, a situação de cada indivíduo. Se ela for fundada coletivamente, a gente resolve a situação de cada indivíduo. Agora, se você me permite acrescentar, há um tema que a gente hoje está tentando dar um passo para frente nessa situação, que é o tema, que é uma discussão que está sendo feita no tema 1270 lá no STF, que é a discussão sobre se eu poderia, na própria ação coletiva, apurar também as questões individuais, os aspectos individuais. Como? Fazendo uma liquidação de cada dívida individual no âmbito do próprio processo coletivo. Isso é possível em todos os casos? Não, mas em alguns casos é, porque em alguns casos o réu, o causador do dano, tem um banco de dados no qual ele vai ter a informação exatamente de quem ele cobrou, quanto ele cobrou, quando ele cobrou, e a gente poderia, no próprio âmbito da ação coletiva, liquidar os prejuízos de cada uma dessas pessoas. O que me parece
extremamente importante, correto. O Supremo está discutindo isso neste momento que nós estávamos gravando aqui, no tema 1270, e por enquanto o placar é 3-1 em prol dessa possibilidade de se fazer uma liquidação coletiva dos próprios prejuízos individuais. Se o Supremo definir isso, nós teremos um acoplamento muito interessante do tema 1270 com esses 3 temas aqui do STJ, porque aí nós suspenderemos as ações individuais, julgaremos as ações coletivas e, se for possível, no âmbito da própria ação coletiva, teremos a possibilidade de resolver qual é o valor devido para cada pessoa e de determinar o pagamento desse valor no próprio âmbito da ação coletiva, dispensando assim a necessidade de julgamento ou de processamento das ações individuais. Então, dependendo da decisão do Supremo no tema 1270, essas peculiaridades individuais, que hoje são um problema no âmbito da questão da suspensão, poderão deixar de ser um problema nessas hipóteses em que há um banco de dados. E mesmo quando não há um banco de dados, como é o caso do chumbo, né, que nós começamos aqui tratando no início do programa, hoje também se vem desenvolvendo em alguns casos, como nos casos dos desastres de Mariana e de Brumadinho, uma técnica chamada de matriz de danos, em que a gente estabelece uma espécie de gradiente de danos, em que as pessoas podem, se quiserem, se enquadrar. E aí a pessoa não precisa mais processar individualmente a sua causa. Se ela tiver de acordo com o valor, ela adere à demanda coletiva e diz: para mim, esse valor que está pré-definido aqui é suficiente, eu vou receber isso aqui e tá bom, eu não preciso mais processar a minha causa individual. Essa matriz de dano é feita por estimativas a partir de estudos técnicos, de estatísticas, e ela é construída, vem sendo construída nos casos de Mariana e Brumadinho, no âmbito das próprias ações coletivas e tem sido muito bem sucedida. Em ambos os casos, praticamente todas as vítimas que podiam aderir às matrizes de dano têm aderido. Doutor Edilson, e esses precedentes, eles se aplicam apenas a ações com interesse econômico ou coletivo relevante ou podem ser adotados de uma forma mais ampla? A lógica desses temas se aplica também a questões que tenham a ver com valores não pecuniários. Agora, de modo geral, o histórico que a gente tem de aplicação são questões em que os indivíduos teriam valores a receber. São as situações mais comuns. Não é vedado que a gente visualize situações em que suspender ações individuais que pretendam, por exemplo, uma obrigação de fazer também gere essa suspensão. Pense, por exemplo, em vários indivíduos que estão ajuizando ações de exibição de documentos contra um banco, e o banco afirma que não tem o dever de exibir aqueles documentos. Essa questão comum a todos poderia ser discutida coletivamente e depois a gente resolver individualmente cada uma das ações individuais, do direito de cada pessoa ter acesso ao seu próprio documento. Então, mesmo quando não há interesse econômico, é possível pensar na aplicação dessa fórmula, embora ela seja de fato mais comum quando a gente está falando de questões de natureza pecuniária. Ok, e para a gente fechar, quais são os impactos práticos desses precedentes para advogados, magistrados e partes interessadas no dia a dia do judiciário brasileiro? Eu acho, Thiago, que o que a gente mais tem que pensar aqui, quando a gente pensa nisso, é que isso não é uma restrição ao direito de ninguém, mas sim uma racionalização da utilização do sistema de justiça. O judiciário é um serviço público, como eu já mencionei, finito. A gente não tem uma capacidade infinita de trabalho. Nos últimos anos, graças à digitalização dos processos, ao incremento de tecnologia, o judiciário tem produzido cada vez mais. E isso, para a sociedade, é uma vantagem. Agora, há um limite, né? Nós vamos logo, logo encontrar um limite nessa produtividade. Então, se a gente quer que o judiciário continue entregando uma prestação jurisdicional adequada, tempestiva, para aqueles casos que efetivamente são individuais, que exigem análises individualizadas, a gente precisa entender que os casos que não exigem análise individualizada precisam ser processados coletivamente, porque senão eles vão ocupar um espaço
eles vão ocupar uma força de trabalho que podia estar trabalhando naqueles casos em que a análise individual é primordial, como são os casos de violência doméstica, na minha realidade lá do direito previdenciário, os casos de incapacidade laborativa, que são casos que são individuais mesmo, não tem jeito. A gente vai ter que processá-los individualmente. O que a gente espera com esses temas, o que a gente espera com esse tipo de comportamento processual é exatamente abrir espaço para os casos que não são coletivizáveis poderem ser analisados de maneira mais individual, enquanto os casos que são coletivizáveis sejam analisados coletivamente. Isso é bom para os advogados, isso é bom para as partes, isso é bom para o judiciário e é bom, claro, para a sociedade que custeia a prestação desse serviço. Ok, desembargador Edilson Vitorelli, muito obrigado por mais essa participação aqui no Rádio Decidende. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, até a próxima. E esse foi mais um Rádio Decidende. E antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio aqui do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar, é claro, pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidende.